Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma vez aqui, né, para fazermos a leitura do Evangelho de hoje. Né? Primeiro iniciaremos com a oração do dia e em seguida façamos aí a leitura do Evangelho deste sábado. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração do dia. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, está em São Lucas, capítulo 8, versículo do 4 ao 15. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam, e ouvindo, não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje aqui fala sobre o semeador, Jesus, ele conta a parábola, e depois, em seguida, os discípulos pedem para que ele explique o significado. E ele faz aqui a homilia em seguida, Mas
né? Acrescentando um pouquinho aqui do que Jesus falou, né? Que o semeador, né, que saiu, né? O semeador é Deus, né? A semente é a palavra, né? E aquele que estava à beira do caminho, né, são aquelas pessoas que ouviram a palavra, mas depois vem, né, o diabo e tira a palavra do coração daquelas pessoas, né? Vem as tentações aí, né, da vida, e o camarada acaba, né, caindo na fraqueza e não seguindo a palavra, né? Falar aqui, os que estão sobre a pedra, né, são aqueles que ouvindo a palavra, né? Aquelas sementes, né, que caem sobre a pedra são aqueles que ouvem a palavra, né? Mas como ouvem a palavra, mas não tem, né, um alicerce, como nós estávamos falando do evangelho aí esses dias, né? Que nós temos que ser alicerçados na palavra, né? Na fé, para que a gente não fraqueje. É o mesmo exemplo da semente aqui que foi jogada, né, sobre a pedra. Ela nasce, né? Ela nasceu ali, tinha um pouquinho de terra, ela nasceu. Mas aí, como não tinha terra o suficiente para que ela, né, brotasse, ela terminou murchando e morrendo, né? Como não tinha uma terra fofa, né, não tinha um bom alicerce para que ela, né, crescesse, acabou caindo, né? Acabou murchando e morrendo, né? Assim somos nós. Se nós não tivermos uma base boa, mesmo firme na fé, a gente acaba ouvindo a palavra e depois, né, deixando, né, trocando pelas as coisas da vida, né? Pelas as tribulações, pelas tentações aí da vida, né? E aqueles, né, aqueles que ele dá o exemplo, né, que aquelas sementes que foram jogadas em terra boa são aqueles, né, que ouvem a palavra, né, acolhem ela e ali perseveram, né, na fé e dão frutos, né, de 100 por 1, né? E que fique aí a reflexão, né, desse evangelho de hoje, que cada um de nós possamos, trazer com a gente e tirar, né, e produzir bons frutos, né, do resultado desse evangelho de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom final de semana e que Deus abençoe a cada um de vocês.